Bom dia pessoal, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Leonardo e hoje estamos aqui para mais um episódio de Cruel e Real Origens Assustadoras, a série de vídeos que mostra as origens assustadoras e perturbadoras dos desenhos da Disney. E hoje eu vou falar desta princesa aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no fundo aqui, eu acho que não dá para ver direito, mas é a Pequena Sereia, né? A pequena Ariel. Antes de começar, vamos para alguns fatos, algumas informações rapidinhas sobre o filme. Ele foi lançado em 1989 pelo Walt Disney e ele é baseado no conto de mesmo nome do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, que conta a história de uma linda princesa sereia que sonha em se tornar humana. E como é de costume com muitos desenhos da Disney que fazem sucesso, eles têm adaptações em outras mídias. E no caso da Pequena Sereia, teve uma adaptação que eu achei muito legal, que foi a da Broadway, transformando ela em um musical. E ele fez tanto sucesso que ele chegou até o Brasil. Ainda bem, né? Porque no Brasil não chega tanta coisa, mas esse chegou e eu pude ver e foi excelente, uma produção incrível. Na produção dos Estados Unidos, né, eu não sei quem foi o elenco, né, então eu não posso dizer porque eu não assisti, mas aqui no Brasil, que eu achei muito bom, tinha um elenco top, sensacional, né, como por exemplo, Fabi Bang, que fez a Ariel, que é uma atriz incrível de musicais, e já participou de muitos musicais enormes, assim, de sucesso grandes, como Wicked. Teve também o Thiago Abravanel, um excelente ator que fez o Sebastião, né, o Caranguejo. Teve também o Lucas Cândido, que é um outro ator assim muito bom mesmo, e ele fez o Linguado, né, o amigo da Pequena Sereia, né, da Ariel, e esse ator é muito bom mesmo, ele já trabalhou em outras produções incríveis. Teve também o Rodrigo Negrini, que fez o Príncipe Eric, que estava muito bom, e o cara é bom pra caramba. Ele já trabalhou em diversos musicais assim de sucesso, então valeu a pena, viu? E quem tava lá na época assistiu, se deu muito bem, tá? Além das adaptações, também teve duas continuações. A primeira foi o antecessor, que mostra a juventude da Ariel, que é A Pequena Sereia, a história de Ariel, e teve uma sequência, A Pequena Sereia 2, o Retorno para o Mar. Vamos falar da Ariel, que é uma sereia de 16 anos de idade que está insatisfeita com a vida no mar e é curiosa sobre como é o mundo dos humanos. Com seu amigo Linguado, Ariel recolhe artefatos humanos e vai para a superfície do oceano para visitar Sebastião. E como Ariel é muito curiosa, ela tem uma coleção enorme de objetos que os humanos deixam cair no mar, e ela sempre visita o Sebastião, que é uma gaivota, e ele oferece sempre conhecimentos muito imprecisos da cultura humana, porque ele acha que sabe, mas ele não sabe nada. E ela constantemente ignora os avisos de seu pai, o grande rei Tritão, e de seu conselheiro, o Sebastião, que o contato entre sereias e seres humanos é proibido. Uma noite, Ariel vai até a superfície e assiste à celebração de aniversário do príncipe Eric em um navio. Logicamente, Ariel se aproxima do navio e acaba se apaixonando pelo príncipe. Em uma tempestade que se segue, o navio é destruído e Ariel salva Eric. Ariel canta para ele: quero viver onde você está, quero ficar aqui ao seu lado. Mas rapidamente o deixa quando ele recupera a consciência para evitar ser descoberto. Fascinado pela voz que ficou em sua cabeça, Eric promete encontrar quem o salvou. Percebendo uma mudança no comportamento de Ariel, seu pai Tritão pergunta a Sebastião sobre seu comportamento e descobre o amor de sua filha por Eric. Tristão então fica extremamente furioso e confronta Ariel em sua gruta, onde ela e Linguado guardam os artefatos humanos que ela encontra, e lá ele destrói toda a coleção de Ariel
com o seu poderoso tridente. Após a saída do rei, um par de enguias conhecidos como Juca e Pedro tentam convencer Ariel a visitar Úrsula, a bruxa do mar. Uma vez no confio da bruxa, Ariel faz um acordo com Úrsula para transformá-la em um ser humano durante 3 dias em troca de sua voz, que Úrsula coloca em uma concha mágica. Dentro desses 3 dias, Ariel deve receber o beijo de amor verdadeiro de Eric. Caso contrário, ela vai se transformar de novo em uma sereia e pertencerá a Úrsula. Ariel então recebe suas pernas humanas e é levada à superfície por Linguado e Sebastião. Eric então encontra Ariel na praia e a leva para seu castelo, sem saber que ela é a pessoa que o havia salvo. Ariel então passa o tempo com Eric e no final do segundo dia eles quase se beijam, mas são frustrados por Pedro e Juca. E essa é aquela cena maravilhosa que acontece no lago, onde o Sebastião monta todo um ar assim de romance com a música e o som das flores e tudo mais, né? E é ali que eles quase conseguem se beijar, mas sem impedir. Pois Úrsula não é muito estúpida e ela vai tentar de tudo para impedir que Ariel consiga o que ela deseja para que ela se torne escrava de Úrsula. Porém, irritada com os resultados de Pedro e Juca, Úrsula usa o disfarce de uma linda jovem chamada Vanessa e aparece cantando com a voz de Ariel que ela tinha guardado na concha. Eric reconhece a voz e vai em direção a Úrsula. Então a bruxa lança um encantamento hipnótico sobre Eric para fazê-lo se esquecer de Ariel. No dia seguinte, Ariel descobre que Eric irá se casar com Úrsula, que está disfarçada. Sabidão, a gaivota, descobre que Vanessa é na verdade Úrsula disfarçada e informa Ariel, que imediatamente vai atrás da barca do casamento, né? Que eles vão, como aquele é um reino muito ligado com a navegação, eles logicamente vão casar num barco. Num navio, na verdade, né? Sabidão interrompe o casamento com a ajuda de vários animais. No caos, a concha que contém a voz de Ariel, que Úrsula mantém em volta de seu pescoço, é quebrada e assim o feitiço é destruído e restaura a voz de Ariel. Com isso, o feitiço que Úrsula lança sobre Eric também é quebrado. Percebendo que Ariel é a garota que salvou sua vida, Eric corre para beijá-la, mas o sol se põe e Ariel é transformada de volta em uma sereia. Úrsula volta para sua forma verdadeira e sequestra Ariel. O rei Tritão então confronta Úrsula e exige a libertação de sua filha, propondo um acordo. Ele tomaria o lugar de sua filha no acordo, assim se tornando um eterno prisioneiro de Úrsula. Enquanto isso, Eric com seu barco a remar e com seu arpão vai atrás de Úrsula. Nesse meio tempo, Úrsula aceita os termos de Tritão, né? Ariel é libertada e Tritão se transforma em um pólipo e perde sua autoridade sobre Atlântica, que era o seu reino. Úrsula então se declara a nova governante. Nesse momento, Eric acerta o braço de Úrsula com seu arpão para impedi-la de ferir Ariel. Úrsula então pede para Pedro e Juca irem atrás de Eric, porém Sebastião e Linguado os detém. A bruxa do mar então se prepara para matar Eric, mas Ariel a empurra, mirando acidentalmente em Pedro e Juca. Úrsula fica ainda mais furiosa e começa a crescer em tamanho, pois agora ela não tem apenas a sua força, a sua magia, mas também a de Tritão. Ariel e Eric se encontram na superfície, mas a bruxa Úrsula aparece e cria uma tempestade com um redemoinho que faz Eric ser jogado ao mar. Comandando um navio afundado que emergiu, Eric acaba empalando Úrsula com a proa do barco e a mata.
Após a morte da bruxa, Tritão e todos os outros escravos da bruxa voltam para suas formas originais. Mais tarde, depois de ver que Ariel realmente ama Eric, o rei Tritão transforma sua filha em um ser humano, e tempos depois Ariel e Eric finalmente se casam em um navio, logicamente, e partem em direção ao pôr do sol e vivem felizes para sempre. Infelizmente, essa não é a história original e ela não acaba tão feliz para a Pequena Sereia. No conto original, escrito pelo autor dinamarquês Hans Christian Andersen, publicado em 1837 como parte de uma coleção de contos de fada para criança, a história vai para um lado um pouco diferente. Agora, apenas um detalhe interessante: a história original foi objeto de várias análises de estudiosos. Essa análise abrange desde a história até a interpretação dos temas, até também a discussão sobre por que o autor escolheu escrever uma história tão trágica, porém com um final feliz. Como podemos imaginar, com histórias que fizeram tanto sucesso, ela foi adaptada para várias mídias, incluindo teatro musical, anime, que eu nem sabia, mas tem um anime da Pequena Sereia, balé, ópera e o filme de animação da Disney. E há também, essa história fez tanto sucesso que existe uma estátua representando a Pequena Sereia em Copenhague, na Dinamarca, onde a história foi escrita e publicada pela primeira vez. E o conto gira em torno da filha mais jovem do Rei dos Mares, descrita como a mais bonita de todas. Sua pele era tão clara e delicada como a folha de rosa e seus olhos azuis como o mar mais profundo. Muitas vezes apelidada de Pequena Sereia por ser a mais nova das princesas, que vive num reino subaquático com seu pai, o Rei dos Mares. Quando uma sereia atinge seus 15 anos, é-lhe permitido nadar até a superfície. Assim, a Pequena Sereia cresce ouvindo as histórias sobre o mundo à superfície de sua avó e também de suas irmãs. Então, a curiosidade da Pequena Sereia sobre o mundo acima da água e sobre os seres humanos cresce sempre mais a cada ano. Quando chega a vez da Pequena Sereia, ela avista um príncipe num barco enquanto se aventura na superfície e, logicamente, como podemos imaginar, ela se apaixona pelo príncipe. Porém, uma tempestade aparece e a Pequena Sereia salva o príncipe de se afogar. Ela então leva-o ainda inconsciente até a costa, perto de um templo, e espera até que alguém apareça. Então, uma jovem aparece e encontra o príncipe. Infelizmente, aqui vem a primeira diferença. O príncipe nunca chega a ver a Pequena Sereia. Então marque esse detalhe, porque esse fato e o fato de que a primeira pessoa que ele vê depois que ele acorda é a jovem do templo vai fazer uma grande diferença. A Pequena Sereia pergunta então para sua avó a diferença entre os humanos e o resto dos seres do seu reino. Então ela explica que os humanos têm uma vida muito mais curta, pois as sereias conseguem viver até 300 anos. Quando uma sereia morre, ela transforma-se em espuma do mar e acaba por desaparecer, pois esses animais, esses seres, né, das profundezas não têm alma. Enquanto os humanos que têm uma alma, que eles falam, que na história ele fala que é uma alma eterna, que mesmo depois de mortos continuam a viver no céu. E a Pequena Sereia, então, né, como é desmiolada e sem noção do que está pensando, né, o que acontece? Ela deseja por uma alma eterna e também pelo amor do príncipe que ainda está na sua mente. Assim, o que ela faz? Ela faz uma meleca. Ela vai até a bruxa do mar, que lhe oferece uma poção. Porém, a bruxa do mar avisa que você não poderá voltar aqui mesmo que esteja muito arrependida. Na verdade, você não poderá voltar, quer esteja arrependida ou não. Se ele se casar com outra moça, você está perdida. E quanto tempo terei? Quanto tempo quiser, contanto que ele não se case com outra moça. Se ele se casar na manhã seguinte, depois do casamento, a sua vida vai embora. Vai embora como?
No instante em que o sol raiar sobre o feliz casal, você perde a sua forma humana e vira espuma do mar. Não disse nada que me faça mudar de ideia. Como é sua resistência à dor? Essa parte eu achei muito interessante. Porque depois de beber a poção mágica que lhe dará pernas, você se sentirá como se estivesse sendo cerrada ao meio. E depois, cada passo que der será como se você estivesse pisando em facas. Mais um detalhe assim muito básico. O preço dessa poção seria a voz dela. E um detalhe aqui muito interessante é que no desenho da Disney, a Úrsula usa uma magia e captura a voz da pequena sereia e guarda numa concha. Nesse daqui é um pouquinho mais perturbador e macabro, porque para ela arrancar a voz da pequena sereia, o que ela faz? Ela puxa a língua dela e corta a língua da pequena sereia fora. Então assim ela vai ter duas desgraças. Se ela tomar a poção, ela nunca vai poder voltar a ser uma sereia. E ela perde a voz para sempre, porque ela corta a língua. Então o que vocês acham que acontece? Ela aceita. Agora, além disso, né, de tudo isso, que a Bruxa do Mar, que na história original ela não tem um nome, ela é apenas a Bruxa do Mar. Ela avisa que a pequena sereia, ela apenas irá conseguir uma alma se encontrar o beijo do verdadeiro amor, e se esse amor também a amá-la e casar com ela. Se tal não acontecer, na primeira madrugada do casamento do amor dela com outra pessoa, a pequena sereia irá morrer com o coração despedaçado e vai acontecer com ela o que acontece com todas as outras sereias. Ela vai se desintegrar em espuma do mar. Logicamente, a pequena sereia bebe a poção e encontra-se com o príncipe, que se sente muito atraído pela sua incrível beleza e graça, mesmo sem ela poder falar nada. E isso já é alguma coisa, né? Porque a beleza dela e a graça dela é tão grande que ela consegue fazer o príncipe se apaixonar por ela sem abrir a boca. Então, né, a gente pode ver que a coisa funcionou. Já no palácio, todos ficam encantados, e especialmente o príncipe, que a chama de sua pequena muda. E ela essa parte aqui eu achei muito bacana, que mostra a determinação dela. E ela dança com bastante facilidade para agradar o príncipe, embora cada vez que seu pé toca o chão, parece que ela está pisando em facas afiadas. O príncipe então diz que ela deveria ficar sempre com ele, e ela recebe... Saca só que bacana que o cara é, né? Ela recebeu permissão para dormir à porta dele em uma almofada de veludo, não dentro do quarto dele numa cama ou num quarto próximo ao dele, não. Ela dorme no pé da porta do quarto do cara, pro lado de fora, em uma almofada de veludo. Muito bacana, né? Você vê como que a história original é bem estranha, cara. Para não falar zoada, né, e assustadora. Mas continuando, os dois conseguem se entender muito bem e eles cavalgam junto pela floresta, e ela até escala com o príncipe até o topo de montanhas altas. Apesar de seus pés doloridos sangrarem, ela apenas ri e segue até que pudesse ver as nuvens abaixo deles no topo da montanha. Enquanto estava no palácio do príncipe, e quando toda a família dormia, o que ela fazia? Ela se sentava nos largos degraus de mármore na frente do palácio, pois ali ela conseguia aliviar seus pés banhando eles na água fria do mar. Quando o pai do príncipe ordena que ele irá se casar com a filha de um rei vizinho, este diz à pequena sereia que não irá fazê-lo, pois ele está apaixonado pela jovem do templo, acreditando que ela foi quem o salvou. O príncipe mais tarde então é forçado a ir conhecer a filha do rei, que deve se casar, e ali acontece a desgraça para Ariel. Ele descobre que a princesa que ele conhece é na verdade a jovem do templo que ele viu no dia que Ariel salvou ele. E também ele fica sabendo que ela foi mandada para lá a fim de ser educada. Com isso, o casamento entre os dois é anunciado.
Eles então se casam, deixando a pequena sereia de coração partido. Ela fica desesperada, desiste de tudo e acredita que apenas a morte a espera. Mas, antes da madrugada do dia do casamento, as suas irmãs aparecem e dizem: Escute, vamos falar com a bruxa do mar. Ela nos fez cortar o cabelo para entregar a ela. E em troca, nos deu esta faca. Você poderá voltar para casa. Tudo o que tem a fazer é matar o príncipe. Enfie a faca no peito dele bem fundo. Quando o sangue do coração pingar nas suas pernas humanas, elas se transformarão em rabo de peixe. Você poderá voltar para casa e para nós. A pequena sereia não tem coragem para matar o príncipe enquanto ele dorme, deitado ao lado de sua esposa. Ao chegar a madrugada, ela se joga do navio no mar e, pensando que seu corpo estava se dissolvendo em espuma. O sol assim nasce acima das ondas e seus raios quentes caem sobre a espuma fria da pequena sereia, que não parecia estar morrendo. Ela então viu o sol brilhando e ao seu redor flutuavam centenas de seres transparentes e bonitos. A pequena sereia então percebeu que tinha um corpo como o deles, que continuava subindo cada vez mais acima das espumas do mar. Então ela pergunta: onde estou? Um deles responde que ela está entre as filhas do ar. E uma sereia não tem uma alma imortal, nem pode obtê-la a menos que conquiste o amor de um ser humano. O poder de outro está ao seu destino eterno. Mas as filhas do ar, embora não possuam uma alma imortal, podem, por suas boas ações, conseguir uma para si. Voamos para países quentes e esfriamos o ar ruim que destrói a humanidade com a peste. Carregamos o perfume das flores para espalhar a saúde e a restauração. E depois de nos esforçarmos por 300 anos para todo o bem em nosso poder, recebemos uma alma imortal e compartilhamos da felicidade da humanidade. Você, pobre pequena sereia, tentou de todo o coração fazer o que estamos fazendo. Você sofreu e suportou e se elevou ao mundo espiritual por suas boas ações. E agora, esforçando-se por 300 anos da mesma maneira, você pode obter uma alma imortal. Resumindo, ela conseguiu o quê? A oportunidade de ter uma alma imortal, mas ela tem que passar 300 anos sofrendo, fazendo o bom para os outros, para conseguir, do mesmo jeito que ela iria viver 300 anos como sereia. Então ela diz: depois de 300 anos, assim devemos flutuar no reino dos céus e podemos chegar lá mais cedo, sussurrou um de seus companheiros. Invisíveis, podemos entrar nas casas dos homens onde há crianças, e todos os dias em que encontramos um bom filho, que é a alegria de seus pais e merece o amor deles, nosso tempo de provação é reduzido. A criança não sabe quando voamos pela sala que sorrimos de alegria por sua boa conduta, pois podemos contar um ano a menos de nossos 300 anos. Mas, quando vemos uma criança travessa ou má, derramamos lágrimas de tristeza e a cada lágrima um dia é acrescentado ao nosso tempo de provação. Sendo assim, que são basicamente, pelo meu entender do que eu aprendi um pouco de espiritismo com os meus pais, que ela se torna? Ela se torna um espírito bom, um espírito de luz, que tem que fazer o quê? Passar 300 anos ajudando os outros para conseguir depois a sua alma eterna e ir para o reino do céu. Mas tem aquele porém que eu achei um pouquinho sacanagem, que é, toda vez que eles encontram uma criança boa, eles podem reduzir um ano da sua sentença, basicamente. Mas, se eles encontrarem uma criança terrível, eles acabam ganhando um dia a mais na sua sentença devido às suas lágrimas de tristeza. Esse é o final da história. Como eu havia dito para vocês,
ela é um pouco assustadora por causa dos detalhes, como por exemplo os efeitos colaterais da poção que a Pequena Sereia toma, porque tem que ser muito corajosa ou muito abestada, né, falar a verdade, para poder tomar uma poção sabendo que toda vez que você pisar no chão, você vai sentir uma dor enorme, parecendo que está pisando em várias facas. Meu, isso daí é psicológico forte a nível Saiyajin mesmo, sabe? Por isso que eu falo que essa história, ela é perturbadora, mas tem um final feliz. Na verdade, um final quase feliz, né? Porque a Ariel, ela na verdade, ela consegue a oportunidade de ter a alma imortal que ela tanto queria. Porque ela não queria terminar como uma sereia. Porque quando as sereias morrem, elas simplesmente são esquecidas. Assim, né? Anderson, né, o autor, no entanto, isso aqui é uma coisa bem bacana, né? Que ele teve uma primeira versão. Né? No entanto, ele achava que sua conclusão revisada, na qual a sereia é capacitada a alcançar uma arma mortal por meio de sua própria conduta, foi uma melhoria decidida em relação ao final original, que numa versão anterior, a Pequena Sereia ela simplesmente acaba morrendo no final, porque ela não tem coragem de matar o príncipe, mas o autor achou que seria melhor ele terminar com algo um pouco mais feliz, nem tanto feliz, mas não tão triste e destruidor, né? Pois essa história é voltada para criança. Então eu acho que ele fez essa revisão porque assim ela ia acabar sofrendo muito, mas mesmo não conseguindo aquilo que ela desejava no final, ela consegue algo diferente que é tão bom quanto o que ela queria. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Isso é tudo. Até a próxima. E não se esquece, se inscreve no canal quem não for inscrito, dá aquele joinha para poder ajudar, divulga o vídeo, né? Publica aí nas suas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, e também compartilha com aqueles que gostam um pouco de contos de fada ou até dos desenhos da Disney, né? E não esquece, pessoal, aqui do lado, ó, tem mais um vídeo para vocês poderem assistir, e aqui embaixo tem uma playlist com todos os vídeos que eu já lancei até agora, fazendo essa comparação entre o conto original e o desenho da Disney. Então vai lá e assiste, porque vale muito a pena. Eu fico por aqui e tchau!